Agora, galera, vamos falar de fluorescência e fosforescência. Fluorescência e fosforescência, elas fazem parte da luminescência. Luminescência. O que é isso, Sandra? Luminescência. Luminescência é, é um tipo de geração de luz sem calor, certo? Gera luz, só que sem calor. E a luminescência se divide em duas, em fluorescência e fosforescência, certo? Sandrão, qual a diferença das duas? Quimicamente falando, tem tudo a ver com o nosso salto de elétrons, nosso último assunto aí de salto de elétrons e espalhamento elástico e inelástico, certo? Nós já sabemos que quando um elétron salta de uma camada para outra, ele emite uma onda eletromagnética. Ou desculpa, quando ele salta, ele absorve energia. Para saltar, ele absorveu. Só que para voltar para sua camada de origem, essa energia é liberada na forma de ondas eletromagnéticas. Bacana? Certo? Isso aqui a gente já sabe. Pronto. Tem elétrons que vão saltar para a camada mais externa, para o estado excitado, e podem voltar de uma vez para a sua camada de origem, ou pode voltar por etapas. E cada volta que ele tiver, cada paradazinha que ele der nas suas camadas, ele vai emitir uma onda eletromagnética. Você sabe que esse elétron aqui, ó, aqui está um elétron, né? Você sabe que esse elétron que veio aqui, deixa eu só mudar de cor aqui para verde, para ficar mais fácil, que veio da camada 1, por exemplo, e foi para a camada 4, essa camada 4 não é a camada de origem dele. Ele não está estável, ele está instável, por isso que ele vai voltar para a sua camada de origem. Nessa volta, ou ele volta de uma vez quando é cessada a fonte de energia, que aí pode ser uma energia térmica, elétrica ou até mesmo luminosa, ou ele vai voltar parando, vamos falar vulgarmente, né, em cada camada. Mesmo que dessa quarta para essa terceira e para essa segunda camada, por exemplo, esse nível de energia, ele não tem estabilidade lá. Só que ele dá uma paradinha aqui porque ele fica como se fosse meta-estável. Então o elétron para nas camadas superiores, que não são as camadas dele, por causa de uma certa meta-estabilidade. E cada parada que ele der, ele vai emitir uma onda eletromagnética que pode estar dentro do campo visível ou não. Sandrão, e onde é que entra a fluorescência e a fosforescência? Justamente, a fluorescência é a volta rápida para a camada de origem. A fosforescência é a que vem pausadamente parando em camada. Por exemplo, nós temos aqui exemplos de quê? Esses aqui, ó. Nós temos exemplos aqui de fluorescência. Não é isso aí? Por que fluorescência, Sandrão? Porque quando você cessa, por exemplo, deixa eu escrever aqui, fluorescência. Certo? Opa. Deixa eu aumentar aqui para escrever mais bonitinho. Nós temos aqui a fluorescência. O que... Eita, agora foi tudo errado. Faltou o N, ou faltou o C. Fluorescência. Então vamos lá. A fluorescência é aquele, por exemplo, as lâmpadas. Se desligou, ela apagou. Então quer dizer que o elétron voltou rapidamente para a sua camada de origem. Então a fluorescência é um fenômeno em que os materiais vão brilhar enquanto estiver fornecendo energia a ele. Se chegou no interruptor, desligou, a luz se apaga. Cessou a fonte de energia, no instante ela se apaga. Certo? Que é o caso aqui, por exemplo, da luz negra, né?
Um exemplo fenômeno é que faz certos materiais brilharem, a exposição de UV é justamente essa luz negra aí, né? Então, a fluorescência, vulgarmente falando, é a volta rápida do elétron para sua camada de origem, o nível de origem. Por exemplo, esse jaleco que usam, que é usado, por exemplo, guardas de trânsito. À noite, se você jogar o farol, você vê esses traçozinhos aqui. Você desligou o farol, ele apaga. Quer dizer que esse material aqui, ele é fluorescente, certo? Ele não dura, o brilho dele, a luminosidade dele não dura depois que cessar a fonte de energia, certo? Já a fosforescência, por exemplo, que aqui nós temos o exemplo desses relógios, desses negocinho que fica no teto, né? Então aqui nós temos deixa eu aumentar aqui, nós temos aqui uma fosforescência. Fosforescência. Mesmo que você, por exemplo, o seu relógio está na luz, beleza? Então, esses átomos pertencentes aqui, eles estão absorvendo energia e estão indo e voltando, certo? Então, saindo da sua camada de origem para a camada, saindo da sua camada de origem para uma camada mais excitada e aí voltando. Só que esse caso aqui é o caso que os elétrons voltam mais lentamente. Foi o que eu mostrei aqui. Os elétrons, eles voltam mais lentamente. Deixa eu apagar aqui. Bora, rapaz. E aí eles dão uma paradinha nos níveis, né? E aí ele emite aí cada parada dessa emite uma onda eletromagnética. Lembrando aqui, ó, essa quantidade de energia é justamente a equação de Planck, né? H é a constante Planck, F é a frequência da onda. Beleza? Então você já sabe qual é a diferença de fluorescência para fosforescência. Lembrando que fluorescência e fosforescência, elas são exemplos de luminescência. Luminescência é justamente a luz sem a necessidade de calor. Luz com calor, ela é chamada de incandescente, certo? Vou escrever aqui para você. Deixa eu aumentar. Incandescente. Certo? Incandescente é a produção de luz através do calor. Bacana? Certo? Depois a gente fala um pouco sobre bioluminescência, a gente pode fazer uma aula sobre essa aqui. Mas essa é a diferença de fluorescência para fosforescência. Fluorescência, cessou a fonte de calor, o elétron volta rapidamente para sua camada de origem. Fosforescência, cessou a fonte de calor, o elétron volta mais lentamente para sua camada de origem e essa volta permite com que a luz visível, né, dure mais tempo, a gente consiga ver mais tempo a emissão de luz. Bacana? Próxima aula nós vamos aí aprender o que é o efeito fotoelétrico. Não perca a próxima aula, galera. Um abraço.